Olá pessoal, nossa segunda aula de hoje. A gente vai continuar nesse mesmo módulo, o último assunto, relações fundamentais. Página 270, peguem um livro para vocês poderem acompanhar. É uma página só, a gente vai fazer bastante exercício. E é uma parte bem importante, porque você vai usar essas relações trigonométricas em todo o assunto, né, de trigonometria que a gente vai ver. São 5 capítulos, a gente está no segundo capítulo, ok? Então vamos lá, algumas relações trigonométricas importantes. Uma das mais importantes, e ela é fundamental, é aqui seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai dar 1. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem verificar, né? Vou pegar, por exemplo, o ângulo de 30 graus e vou mostrar que seno ao quadrado de 30 mais cosseno ao quadrado de 30 realmente é 1. Quanto que é o seno de 30? Não é meio? Meio, só que tá ao quadrado, ó. E quanto que é o cosseno de 30? Não é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2. Consultem o ciclo toda hora. Deixa ele aí do lado para vocês poderem consultar. Ao quadrado, vamos ver se vai dar 1 realmente. Meio ao quadrado, 1/4. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, 3 sobre 4. Isso vai dar 1/4 mais 3/4, não é 4/4? 4/4 é 1, realmente. A gente pegou com 30, mas se você pegar com qualquer ângulo dá certo. Essa é uma das relações bem importantes. Quando é que você vai usar ela? Por exemplo, eu te dou o seno, você vai achar o cosseno. Por exemplo, eu venho aqui e falo, o seno de um certo ângulo é 3/5. Bom, ele é positivo, ele pode estar no primeiro quadrante ou no segundo quadrante. Vamos colocar que ele está no primeiro quadrante, né? Primeiro. Então, vamos colocar que o x é um ângulo do primeiro quadrante. Isso vai fazer diferença para a gente olhar sinais, tá? Aí, como é que você pode achar o cosseno desse ângulo? Eu te dei o seno, como é que você pode achar o cosseno? Com a fórmula seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar a fórmula novamente. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O seno não é 3/5? 3/5 ao quadrado, mais, tá vendo? Ó, é ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado, que esse valor eu não tenho, é o que eu quero achar. É igual a 1. 3/5 ao quadrado dá 9 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar o 9 sobre 25, passar para o lado de lá subtraindo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 9 sobre 25. Faço um MMC. MMC de 1 e 25 é 25. Eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 25 dividido por 1, 25, vezes 1, 25. 25 dividido por 25, 1, vezes 9, 9. Vai dar 16 sobre 25. Só que agora você vai ter que tirar a raiz quadrada. Deixa eu apagar aqui, a gente passa pra cá. Então, ficou assim, ó. Cosseno ao quadrado é igual a 16 sobre 25. Só que você quer o cosseno. Então, você tem que tirar, pegar esse 2 e passar pra lá. Ele vai passar como uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 sobre 25. Vai ser mais ou menos 4/5. Mas pelo fato do ângulo estar no primeiro quadrante, o cosseno no primeiro quadrante é positivo. Então aqui a gente não vai usar o sinal de menos, só se o ângulo estivesse no segundo quadrante. Porque no segundo quadrante o seno é positivo e o cosseno é negativo.
Pronto, ó, a gente acha o cosseno através da fórmula. Ou eu poderia dar o cosseno e você usaria a mesma fórmula para achar o seno. Então, essa é uma das relações trigonométricas que existem. Uma outra relação bem importante é a da tangente. A tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o 30 de novo, né? Vamos pegar seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Vai ter que dar a tangente de 30. O seno de 30 é quanto? Meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso você pode multiplicar os extremos e os meios. Pode simplificar. E o que a gente tem que fazer agora? Racionalizar. Aí a gente racionaliza. Da raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Tangente de 30. Então, essa é uma relação bem importante. É quando eu te dou o seno e o cosseno e você quer achar a tangente. Ou quando eu te dou a tangente e o seno e você quer achar o cosseno, por exemplo. Outras relações trigonométricas. Bom, não existe, meninos, só seno, cosseno e tangente. Eu acho que o dia que eu passei seno, cosseno e tangente para vocês, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, eu acho que eu passei secante, cossecante e cotangente também, não passei? Também não lembro. Porque não estava no livro naquela época, mas agora surgiu. Outras relações trigonométricas. Vamos colocar aqui, ó. Outras relações. Uma é a da secante. Vamos começar pela secante. A secante de um ângulo é o inverso do cosseno desse ângulo. Então, exemplo. Quanto que é o cosseno de 30? Nós vamos ficar pegando só o 30 hoje, né? Quanto que é o cosseno de 30? O cosseno, olha o círculo trigonométrico meu aqui do lado. Cadê o seu? Tá aí? O cosseno de 30, deixa eu virar para vocês poderem ver. Olha lá. O eixo cosseno é esse, o 30 tá aqui. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Ok. Raiz de 3 sobre 2. Então, quanto que vai ser a secante de 30? É só você inverter. Vai ser 2 sobre raiz de 3. Só que não é comum a gente deixar a raiz lá no denominador. Então, nós vamos racionalizar. Vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3 sobre 3. É a secante de 30. Então, essa aqui é mais uma relação. Outra relação é a cossecante. A cossecante de um ângulo é o inverso do seno. Já vou passar a cotangente, porque a gente já dá um exemplo envolvendo tudo. E a cotangente de um ângulo é o inverso da tangente. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, 5 relações por enquanto, ok? Bom, então vamos pegar aquele exemplo que a gente fez aquela hora. Que eu dei que o seno de um ângulo era 3/5 e a gente achou que o cosseno era 4/5. Não foi isso? A gente usou essa fórmula e a gente achou que o cosseno era 4/5. Como é que a gente pode achar a tangente desse mesmo ângulo? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, é o seno dividido pelo cosseno. Você pode multiplicar os extremos e os meios ou pode cancelar, fica mais fácil. 3/4. Bem simples, né?
Vamos pegar a secante agora. A secante de um ângulo. A secante é o inverso do cosseno. O cosseno não é 4/5? Então a secante é 5/4. Vamos achar a cossecante agora. A cossecante é o inverso do seno. O seno não é 3/5? Então a cossecante é 5/3. E a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é 3/4, a cotangente é 4/3. Ok. São essas as 6 relações trigonométricas, 6 nomezinhos, né, de relacionar catetos, hipotenusa que existem, ok? Bom, existem 2 relações auxiliares que a gente vai falar no próximo videozinho que eu vou fazer para não ficar, esse aqui não ficar muito pesado, ok?